Graças e paz. Hoje vamos falar um pouco sobre teologia. Falar teologia é um pouco complicado, porque algumas pessoas apoiam a ideia, outros não, né? Mas na realidade eu quero aqui trazer algumas informações que eu tenho para esclarecer alguns pontos sobre a teologia. Na realidade, a primeira coisa a gente tem que entender o nome. Teologia, teologia, né? Então, ou seja, estudo sobre Deus. Estudar sobre Deus é fundamental para a nossa fé. Né? O próprio Jesus disse que nós precisamos conhecer as Escrituras. Né? E os profetas também disseram, por exemplo, nós temos lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós temos que conhecer a Deus. A maneira que isso vai se dar, é claro que às vezes pode trazer divergência entre uns aí. Algumas pessoas pensam que, né, aqueles que são contra a teologia, acham que temos que andar só na direção do Espírito, que não precisamos estudar a Bíblia. Mas na realidade o próprio Jesus, como eu disse, o próprio Jesus estimulava as pessoas a conhecer as Escrituras e falava sobre a importância de conhecer o que a Bíblia diz, ou quando Jesus disse sobre as Escrituras, falava sobre o Antigo Testamento, né, ainda que o Novo Testamento não tinha sido escrito. Mas Jesus estimulava as pessoas a conhecer as Escrituras, porque ele sabia que conhecendo as Escrituras poderíamos conhecer um pouco mais sobre Deus. Mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes vão estudar teologia com a motivação errada. E a motivação com que você vai estudar teologia, com que você começa a estudar teologia, é fundamental para que o final disso tudo seja legal. Porque se você começar a estudar teologia com a motivação errada, você vai se dar mal. Se você começar a estudar teologia com a intenção boa, você vai ser mais propício a terminar o seu estudo e terminar o seu curso teológico de maneira mais saudável. Né? Então você precisa saber, não, eu quero estudar teologia para quê? Você quer estudar teologia para conhecer a Deus? Legal, é o caminho que você tem que seguir. E isso é necessário. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer as Escrituras, você tem que conhecer tudo aquilo que diz respeito ao nosso Criador, já que você deseja se relacionar com Ele e ser semelhante a Ele, como a Bíblia nos ensina a ser. O perigo da motivação errada é quando algumas pessoas começam a estudar teologia apenas para ter conhecimento literal. Se você for estudar teologia apenas para ter conhecimento literal, existem muitas pessoas que conhecem Bíblia e conhecem a Bíblia de maneira literal e na realidade não se relacionam com Deus. Para essas pessoas a teologia não fez efeito nenhum, a não ser no seu intelecto. E o propósito de Jesus, quando diz sobre a importância das Escrituras, e o profeta fala sobre o conhecimento de Deus, ele não fala apenas sobre um conhecimento teológico, um conhecimento intelectual. Ele fala sobre um conhecimento que vai levar você a ter uma relação interessante com Deus, você vai ter uma relação saudável com o Criador. Então é isso que nós temos que entender. Né? Faça um curso de teologia, um curso de preferência, um curso livre, onde você possa realmente estar ali aprendendo, sem influências de denominações, mas faça um curso que você possa aprender sobre Deus. Eu, por exemplo, estudei teologia, né? Às vezes as pessoas podem pensar que eu estou falando do que eu não conheço, mas eu estou falando do que eu conheço. E eu estudei teologia e eu sei o quanto eu aprendi sobre o amor de Deus para comigo, por exemplo, estudando teologia. Até mesmo algumas matérias, por exemplo, que eram muito literais. Né? Nós vimos lá algumas matérias que me impressionaram acerca do quanto Deus me ama, porque conhecendo o plano de Deus para a salvação, a perfeição com que a Bíblia foi escrita, né, e ordenada, e aquele sincronismo que existe em toda a história bíblica, eu pude descobrir o quanto Deus me ama e o quanto Ele trabalhou em toda a história por me amar e para traçar um plano de salvação para que eu pudesse ser alcançado por esse plano. Então a teologia, ela deve ser usada da maneira correta. Pessoas que começam estudando teologia apenas para ter conhecimento intelectual, esse conhecimento literal, elas correm um sério risco de se tornar pessoas como alguns teólogos que nós vemos por aí na internet, que usam a teologia apenas para ficar debatendo, para ficar atacando outros teólogos, pessoas que têm opiniões diferentes, como eu já disse, muitas vezes nós não vamos chegar num consenso. Porque, por exemplo, nós vemos aí algumas opiniões teológicas acerca de livre-arbítrio e predestinação e eleição que se chocam muito. E esse choque que existe há muitos anos e nunca chegaram num consenso comum, mas muitas pessoas já definiram no que eles creem dentro dessas duas visões. Mas existe muito choque, então às vezes a pessoa usa a teologia para ficar debatendo e discutindo uns com os outros e tentando mostrar quem sabe mais ou quem conhece mais. E o objetivo da teologia não é essa. Não é esse. Se você estudar teologia para conhecer a Deus, você, por exemplo, vai entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, uma pessoa fica, às vezes, na internet falando do seu ponto de vista e atacando outros, e na realidade, por exemplo, me parece que eles não entenderam a essência da teologia, que é o conhecimento verdadeiro de Deus. Porque quando você, por exemplo, conhece a Deus, você vai, por exemplo, entender que Deus te chamou para fazer parte de um grupo chamado igreja,
E dentro desse grupo, muitas pessoas ali estão reunidas e precisam de que os dons, por exemplo, que a igreja, né, as pessoas que fazem parte desse grupo recebeu, estejam sendo exercidos com sabedoria, com amor e com graça. E muitas vezes as pessoas se ocupam muitas vezes em debates e sequer usam um pouco do seu tempo para abençoar outras pessoas usando o dom que Deus deu. Sequer fazem parte de um grupo onde se reúnem para falar do amor de Deus, para até mesmo às vezes falar sobre as escrituras, para passar um ensino, um estudo, mas que também tem essa comunhão, essa relação onde nós compartilhamos a vida que recebemos de Deus. Não adianta eu ser um teólogo e não compartilhar da vida que eu recebi de Deus. Quando eu falo que compartilhar da vida que recebi de Deus, não estou falando apenas do conhecimento, porque às vezes alguém pode estudar teologia e compartilhar do seu conhecimento dentro de uma sala de aula de uma universidade ou de um curso teológico. Mas isso não significa que ele faz parte da igreja, não significa que ele está compartilhando da vida. Porque se ele só recebeu de Deus conhecimento, alguma coisa está errada. Eu creio que ele recebeu alguns dons e que ele pode também usar isso em favor do povo de Deus. Usar isso em favor de pessoas que estão precisando, às vezes, não apenas de uma palavra de ensino, mas estão precisando, às vezes, de um abraço, estão precisando, às vezes, de um carinho, estão precisando, às vezes, de alguém para que ele possa reclinar a cabeça no ombro para chorar. Isso, muitas vezes, a pessoa que começou a estudar teologia com a motivação errada, ou às vezes começou, mas se perdeu no meio do caminho, no seu curso, e terminou, às vezes, com a motivação errada, porque muitas vezes as pessoas se tornam arrogantes, soberba. Existe um pastor que eu gosto muito de ouvir, o Ed René, ele fala uma vez numa pregação dele sobre o perigo da ética. De repente nós estudamos tanto e nos tornamos tão éticos que nós começamos a achar que somos melhores que os outros. E na realidade estamos tudo no mesmo barco, somos pecadores, dependentes, né, interdependentes uns dos outros como igreja. Então que nós possamos entender aí. Eu aconselho sim que você estude teologia, mas com a motivação correta, que você conheça mais a Deus e faça com que o seu conhecimento de Deus faça de você uma pessoa mais ativa no corpo de Cristo, que é a igreja, que você possa ser uma pessoa que usa aquilo que você recebeu como conhecimento e como fruto desse conhecimento na sua relação com Deus, que você use para abençoar outras pessoas, para ser usado por Deus em prol da vida da igreja em comum. Que haja comunhão, que você teve uma pessoa que esteja em comunhão com outras pessoas, com outros cristãos, e você compartilhe da vida que você recebeu, das bênçãos que Deus trouxe sobre a sua vida através do seu conhecimento que você recebeu de Deus, e conheça e prossiga conhecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.